Não, gurizada, primeiro agradecer vocês, né, por aceitarem o convite. Acho que é difícil a gente se juntar todo mundo para conseguir fazer isso, né? Maranhão, Minas, Rio, Bahia. Bahia, todo mundo junto dificilmente a gente consegue um tempo para isso, mas a gente conseguiu reservar. Então, queria começar, não vou me apresentar, na verdade vou pedir para que vocês se apresentem. Então, Gabi Siquara. Boa, vamos Palavra nessa. sua. Prazer estar com vocês aqui, né? Uma grande honra bater esse papo. Igual que o Gui falou aí, tem muito tempo que a gente está para marcar um bate-papo. Encaixou perfeitamente com o evento da Meiobiz, aqui estamos. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Siquara. Atualmente estou como diretor de operações na E-Commerce Rocket. Nós somos uma aceleradora de e-commerce, focada em inteligência e performance para e-commerce. Tenho 26 anos, vim do interior da Bahia, Teixeira de Freitas, atualmente moro em Belo Horizonte. E é isso. Vou passar a bola aqui para o nosso grande Jefferson. Fala pessoal, muito prazer. Sempre muito produtivo os nossos encontros. Espero que a gente consiga aí conduzir uma boa conversa, a gente consiga ajudar algumas pessoas, né, transmitir a nossa mensagem com clareza. Sempre importante. Me chamo Jefferson de Souza, tenho um Instagram, @Jefferson de Souza, fica o convite. Para caso você queira seguir, estou falando lá diariamente sobre e-commerce, sobre performance, sobre processos. Sou engenheiro mecânico de formação, tenho um MBA em gestão de negócios e minha carreira começou ali sendo lojista de e-commerce em si. Então abri um e-commerce, comecei a prestar serviço para outros e foi então que surgiu a E-commerce Objetivo, né? Um pouquinho mais para frente eu debruço sobre ela, mas nós somos uma aceleradora de e-commerce com foco em performance e vendas. Atendemos mais de 80 e-commerces ali mensalmente, faturamento acima de 8 milhões por mês. E é um grande prazer poder trocar aqui hoje sobre performance, sobre e-commerce, sobre negócios, liderança. Acho que vai ser um papo bem produtivo. Aproveito para convidar o Augusto para que se apresente aqui para a galera. Galera, um prazerzaço estar aqui com vocês. A gente tá junto, na verdade estava tentando fazer isso tem um tempão, né? Já da gente se reunir em armazém. A gente tinha vindo separado, só o Gabi que não tinha vindo ainda. Agradecer o Gui pela receptividade, colocar a gente em contato aqui com o pessoal para fazer o podcast. Picanha não é barata, tá? Verdade, ainda mais para 3 cabeças. Mas estamos aqui hoje para contribuir um pouquinho, agregar valor com esse papo, que seja produtivo. Para quem não me conhece, tenho 28 anos, sou de São Luís do Maranhão. Vim de muito longe, do extremo norte quase, né? Extremo nordeste para Santa Catarina. Tem uma empresa, a Wolf surgiu na verdade depois da minha jornada como universitário. Passei pela Vale, sou engenheiro de produção de formação. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio e acabei conhecendo o mercado de tecnologia lá fora. Galera que trabalhava com Netflix, com Google, com Facebook. Quando voltei para São Luís, acabaram me indicando para o processo seletivo de estágio do Facebook. Conheci a operação do Facebook na etapa final do processo seletivo. Concorri ali com 17 mil pessoas, cheguei na última etapa com mais 7. Não fui estagiário aprovado, voltei para São Luís, meio triste, não passei. Mas acabei me apegando à área. Comecei a estudar mais sobre mídia, abri uma operação de dropshipping, fiquei 2 anos com ela. Nunca curti muito fazer, nada contra para quem é dropshipper, mas não curto. A falta do controle de operação logística, a falta do controle de qualidade de produtos me incomodava muito. E aí percebi que eu podia fazer tráfego pago para outras pessoas, ofereci para a primeira, para a segunda, no quinto cliente, eu resolvi vender a loja e fundar a Wolf. Hoje a gente tem uma operação no Brasil e uma micro operação nos Estados Unidos, uma operação mais embrionária. No Brasil a gente tem pouco mais de 60 clientes, somos 10 pessoas. A gente gerencia mais de R$500 mil em mídia por mês, geramos mais de 10 milhões em vendas. E é isso, prazerzão estar aqui. Show. Então tá. Fala Gui, fala um pouquinho, né? Quem que é o Guilherme, quem que é Vamos lá, RG. então, né? Então, Guilherme Moura, mais conhecido como Moura, né? A galera me chama de Moura. Mas eu tenho um histórico de Dell Computadores, então um pouquinho diferente de vocês falando de e-commerce, negócio local, né? A gente tem, né, especialidades um pouco diferentes. Mas a RG surge de uma necessidade minha como empresário, porque eu estava na Dell por 7 anos, saí para empreender. Na época, sem muita escolha, sem muito, né, norte, acabei me apoiando no conhecimento que meu pai tinha, então 30 anos de mercado de seguro, e a gente acabou abrindo a GCR Corretora. E a RG surge de uma necessidade minha como empresário de não ter uma empresa que conseguisse talvez clarear as ideias, eu posso dizer assim, em relação à estratégia digital, crescimento e uma série de coisas de uma pequena empresa. Acho que isso é importante trazer. E eu vi que, cara, eram 3 agências que passaram pela GSEG,
nenhuma entregava o que eu tinha de expectativa, e aí, obviamente, tem a questão de elemento de expectativa lá, na época que hoje eu consigo entender um pouco melhor. Mas, e surge a questão de, já que eu não tenho uma empresa que consiga fazer isso para mim, não seja especialista no meu ramo, ou que não me entenda como eu gostaria, eu vou começar a estudar marketing e vou fazer marketing. Então, na época, daí acabei descobrindo, né, tráfego pago, entendendo modelo de negócio de rede social, acho que isso é bem importante, né? Não é só postagem, tem o modelo de negócio da rede social, e a partir do momento que eu entendi isso, vem pandemia. Então, já estava há mais ou menos 3 anos já fazendo individualmente lá para a GSEG, com bons números, e as pessoas enxergavam isso e começaram a me perguntar, tá, cara, o que tu tá fazendo? Principalmente amigos, né? Me dá uma ajuda, olha para minha empresa. Então, a RG surge dessa necessidade do pequeno e médio empresário precisando de alguém olhando como se fosse o dono da empresa, não só card bonito ou só tráfego e a parte digital como um todo. Hoje a gente atende mais ou menos, um pouco mais de 60 clientes, se divide aí praticamente 80% de negócio local, se falando de indústria e pequenos negócios mesmo, né? Porque a base da RG ela é essa. E hoje a gente já tem também um braço de e-commerce bem forte e estamos escalando, né? 2023, separando os homens dos meninos, né? Sem dúvidas. Boa, Certo. é isso aí. Eu acho que para todos nós, gerindo o negócio, o tema de processos, pessoas, liderança, rotina é bem comum, né? Eu queria que o Augusto, que aí é engenheiro de produção, pode falar um pouco melhor, como é que foi o início da Wolf, como ela se encontra hoje, no sentido de evolução e amadurecimento dos processos que gerencia a empresa. Show. Introduzindo o nosso assunto. Boa pergunta. Eu sempre fui metódico com muita coisa, principalmente entendimento das coisas. Eu lembro que até na época que eu era estudante, eu tinha o horário determinado para estudar, eu tinha o meu processinho de estudo, eu tinha tudo muito no lugar. Porque eu sempre gostei de ter as coisas muito à minha vista, assim, bem visual. E aí quando eu comecei a Wolf, eu tinha a certeza de que eu também precisava ter tudo no meu controle, não de forma centralizadora, apesar de que no começo era uma urgência, né? Era só eu. Mas eu precisava ter tudo muito à minha vista para eu saber dos meus processos diários. Acordar sabendo o que ia fazer, fechar o dia sabendo o que ia fazer no dia seguinte. Isso me fazia bem. Eu acho que, Matheus, só um parênteses, é uma coisa que eu acho que todos nós tivemos desde o início. A empresa era pequena, mas com pensamento como grande, né? com pensamento de empresa grande, né? Então, E fica aí o insight, né? A frase não é nossa, mas mesmo que a sua empresa seja pequena, você precisa se comportar como grande. Eu lembro que, inclusive, quando eu ia apresentar alguma coisa comercial, eu falava a gente, era só eu. E eu falava, cara, a gente vai preparar o teu contrato, a gente vai te mandar a proposta. Mas seguindo o fluxo dos processos, eu lembro que nos primeiros 6 meses de Wolf, ali do julho a dezembro de 2020, a empresa tem só 3 anos, né? Então a empresa é muito nova, mas era só eu. E aí eu fazia tudo da minha rotina de uma forma muito processual. Usava Trello normalmente e usava bloco de notas. E aí quando eu comecei a fazer as primeiras contratações, eu lembro que eu contratei 2 freelancers, assim. Eram gestores de tráfego que só otimizavam a conta, mas não tinha contato com o cliente nem nada. Mas eu comecei a criar a rotina de trabalho deles. Então, como eles não precisavam ter contato com o cliente, eu criava uma rotina de trabalho para o cara. Hoje tu vai otimizar essa conta, amanhã tu vai otimizar essa, tudo controlado no Trello. Até que eu conheci o Monday. Então, a gente começou a passar por um processo de desenvolvimento. obrigado. E, verdade, foi pelo Gui. Até porque eu conhecia pelo Gui, mas usava ClickUp, usei 2 semanas. E, cara, não me adaptei, achava a plataforma muito congeladona. E aí a gente começou a se aproximar depois que a gente entrou lá no GDP. Viramos sócios, inclusive, daqui a pouco a gente chega nesse assunto. E a gente acabei conseguindo melhorar esses processos através do Monday. E aí as 2 pessoas que estavam comigo, eu comecei a pensar em formação de time, né? Pensei em promovê-las, mas elas tinham outros projetos paralelos, acabei tendo que contratar outras 2 pessoas. Aí, de fato, foi uma virada de chave. Inclusive, devo muito ao Diego nessa virada de chave de transformar o Wolf, de fato, numa empresa em que a gente tem muita gente já envolvida e num processo, de fato, muito padronizado. E aí essa estruturação processual, trazendo um pouco para o método da engenharia de produção, eu fui acostumado, como o meu curso tem ênfase em indústria, eu fui acostumado a lidar com processos muito longos e muito grandes na indústria. Então, como eu conseguia enxergar o micro de um processo muito macro, então imagina, eu trabalhava numa área de melhoria operacional em que a gente precisava mapear desde a extração do minério até o processo que ele passava por uma rodovia, depois por uma ferrovia, para ele cair no navio e parar na China. Então a gente trabalhava com esse processo de otimização todo e eu precisei aprender isso. Então quando eu olho para um processo administrativo, eu penso como indústria. Então imagina, isso é um conceito até de gestão, né? Todo negócio é uma indústria. Um hospital, por exemplo, o input do hospital
é o paciente doente, ele entra no hospital, ele vai ser tratado, é o processo dele de transformação da matéria-prima, que é ele, e ele vai sair curado. Assim se espera. Da mesma forma que na Wolf, a gente vai ter um input que é um cliente que ele vai vir sem resultado, com uma performance baixa, ele precisa ser transformado e sair. E a gente tem um input tanto externo, que é o cliente, quanto interno, que é o colaborador, que precisa ser transformado também. Então eu acredito que essa visão macro que eu sempre tive foi me ajudando a construir esses processos. Então eu sempre tratei os processos como uma coisa fundamental para o crescimento da empresa. Eu acho que até por esse metodismo da necessidade de ter tudo muito visual, da necessidade de ter tudo muito à minha mão, eu preciso ter controle de tudo. E aí isso veio desses conceitos todos da engenharia de produção, de que eu preciso de indicador para tudo. Então a gente tem indicador de produtividade, tem indicador de crescimento de cliente, indicador de crescimento da empresa. E isso foi desde sempre. Eu sempre tive metas de crescimento da UF, sempre tive metas de atuações processuais e sempre tive meta de crescimento do time para cada um deles. Então acho que esse background de... Não só a universidade. A universidade ela não muda a vida de ninguém. Mas se a gente fizer por onde, ela de fato vai mudar em alguma coisa, vai agregar em alguma coisa na tua vida e na minha agregou. E isso acabou contribuindo, de certa forma, né? Esse background trouxe benefícios. Por isso que a gente cobra os números dos clientes, né? Exato. Por isso que a gente acompanha interno, mas também cobra muito a questão dos clientes, porque no fim do dia é isso, né? É processo, é sistema, é indicador, são as coisas rodando com base num planejamento, acho que... Respondi a tua pergunta, cara? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que nem precisa ser algo muito complexo, assim... quando a gente começa a entrar nesse assunto mais processual, às vezes, né, para quem está ouvindo, pode achar que há alguma coisa muito complexa, né? Mas processo nada mais é do que você tirar o que está na sua cabeça e colocar no papel para que qualquer pessoa execute, né, da maneira que precisa ser executado. Então, trazendo um pouquinho até para e-commerce, para lojistas em si, né? Então, quer queira ou não, existe um processo de como que você vai embalar um pedido, como é que você vai emitir uma nota fiscal, como é que você vai fazer um agendamento por uma coleta, existe processo de devolução de produto, processos de como você vai dar entrada no produto no estoque, de negociação com o fornecedor. Querendo ou não, a gente é habituado a fazer as coisas de maneira processual. Até a nossa rotina diária, a gente acorda, escova o dente, isso já é um processo. Então, às vezes um lojista, né, quer começar a escalar o negócio, contratar pessoas. A primeira coisa que ele precisa fazer é justamente ele sentar, pensar o que eu faço aqui no meu dia que precisa ser delegado para que eu consiga aplicar minhas energias ali em outros momentos. E aplicando muito assim nessa parte da agência em si, de performance, das aceleradoras, que é o nosso core business principal, a partir do momento que a gente começa a escalar, contratar pessoas, a gente passa do pressuposto ali que ela vai chegar e vai executar conforme nós executamos, mas isso não vai acontecer. Porque ela tem uma formação diferente, um background diferente, uma experiência de mercado diferente. Então, nós, como os líderes, somos responsáveis pela qualidade do processo. Então, nós temos que parar, dar um passo para trás e treinar essa pessoa ali, né, de uma maneira capacitada que ela vai desenvolver as suas funções. Pegando muito nesse ponto, o Gabi é uma pessoa que lida muito com processos, formação de pessoas, né? Eu vejo isso muito no teu DNA, que você é uma aceleradora de gente, né? Então, você consegue, de fato, ali transformar pessoas, talentos e fazer evolução. Então, pegando um pouquinho nesse assunto, queria que você contasse né, alguns benchmarks de formação de pessoa. Porque, querendo ou não, quando a gente bate o olho ali em alguém, a gente tem que fazer uma leitura, um diagnóstico, e nós, como líderes, a gente tem que observar onde essa pessoa pode chegar e qual o caminho que ela tem que trilhar. Então, falando um pouco de desenvolvimento de pessoas, Gabi, pode contribuir para a gente. Com certeza. Essa parte de gestão de pessoas e treinar pessoas é algo que a gente ali na Rocket leva muito a sério, né? Até porque a gente contratou, até então, muitas pessoas que não tinham muito conhecimento, né? Porque o nosso negócio é novo, né? É novo, com certeza. E eu encaro a gestão de pessoas, aprendo muito esse pilar com os maiores técnicos de basquete, futebol, americano, do mundo, né? Assim, tem muito aprendizado da área esportiva que a gente aplica no mundo dos negócios. Né? Tem tudo a ver com pessoas, né? Treinar, capacitar, desenvolver, entender o outro. Então, basicamente, assim que eu entrei na e-commerce Rocket, era o Di, a Bru e o Júlio. E ali a gente deu início à construção de um time. Que ano foi isso, cara? Isso foi em novembro de 2020. Finalzinho de 2020. E a gente está em 2023 e tu é 23. o CEO da empresa hoje, né? Isso. E a gente passou por um grande amadurecimento, né? Porque como a gente não tinha muita coisa desenvolvida, muita coisa escrita, igual o Jeff falou, né? É basicamente parar, entender como é feito, documentar e passar isso adiante para que a gente mantenha um controle de como é feito. E aí iniciou as primeiras contratações
A gente ainda não tinha um treinamento muito interno, um treinamento formado interno, mas foi sendo desenvolvido, foi sendo aplicado. O pessoal foi começando a amadurecer com acompanhamento, com treinamento, com diretrizes, com orientações, com muito feedback, né? O feedback é a ferramenta número 1 ali de desenvolvimento de pessoas. E aí hoje a gente está encaminhando para 20 pessoas no time. Graças a Deus, pessoas treinadas, capacitadas, trazendo pessoas também agora de mercado. Esse é o novo momento da empresa, né? Na nossa última reunião presencial aqui, lá em Floripa, a gente desenhou toda a trilha de crescimento, né? Todas as escadinhas, né? O que fez a gente alavancar o negócio em cada pilar. A gente percebeu do ponto 1 para o ponto 2, ponto 2 para o ponto 3, colocou ali o porquê de cada coisa, até chegar no ponto 20, por exemplo, que agora precisava ali de pessoas no mercado. A gente acredita que isso vai ser agora um dos pilares de crescimento para encurtar ali a questão de treinamento, amadurecimento e a gente conseguir já trazer contas um pouco maiores. Como é que funciona, Gabi, essa trilha de crescimento, para a galera entender? Como que vocês projetaram O isso? pessoal entender como é que funciona. A gente abre um processo seletivo, só para entrar um pouco em contratação também, né? A pessoa faz uma aplicação, de forma resumida falando, duraria uns 30 dias esse processo de contratação. Ela entrando, a gente vai fazer um onboarding, que dura ali, no período de estágio, 3 meses, né? Onde passa ali por um treinamento de 16 aulas. Para o pessoal 100% júnior, esse treinamento foi 100% dado de forma online e ao vivo. Para o pessoal que está vindo um pouco mais pleno e sênior, a gente tem ele gravado. Então o pessoal também consegue assistir e depois marca uma reunião para tirar as dúvidas. Mas todo mundo recebe um PDI assim que entra, que é o PDI do estágio de experiência, né, do momento de experiência dela. E basicamente vai passar por pilares de mídia, pilares de e-commerce no geral, as fórmulas, os números, pilares de planejamento. A gente já errou um pouco em misturar como apresentar um material, como mexer em planilha. Hoje a gente não traz mais essa pauta no treinamento, fica mais para um segundo momento isso aí. E aí dura 3 meses. Durante o estágio é obrigatório ter um feedback assim que termina o primeiro mês de estágio e após o segundo mês de estágio. Então ela recebe 2 feedbacks em 3 meses, porque para não vir nenhuma surpresa, né? Sim. No término do terceiro mês. Você não vai, a gente não vai dar sequência, então isso não pode ser uma surpresa. Então por isso que a gente preza muito na agenda, assim que entra, eu deixo fixado na agenda. Agora a gente usa FITS, né? Então vai ficar um pouco mais fácil, mas a data do feedback que cada gerente precisa passar para o seu estagiário naquele squad. Então basicamente, de forma resumida, é assim que funciona o nosso treinamento interno e a pessoa vai entrando com contas menores, né? A gente tem uma conta que é a nossa uma das maiores contas que ela não exige tanto, tecnicamente, então ela é a conta grande que é para treinamento, vamos dizer assim, né? A galera começa a tocar a conta grande através dela. Uma conta mais madura. Mais madura, né? Mas com acompanhamento, nunca sozinho, né? Sim. Isso é muito importante. Ainda em gestão de pessoas em si, você falou muito da importância do feedback, da cultura do feedback. É importante a gente deixar ser entendido de maneira clara ali para o colaborador. E teve uma atividade que nós 4 fizemos recentemente, que foi a reunião one-on-one com todo o time. Então, Gui, você que já tem, inclusive, essa cultura assim, bem estabelecida na RG, de ter esse contato individual, de fazer, inclusive, ali, né, esse feedback de maneira constante, queria que você falasse da importância das reuniões one-on-one, né? E como que você percebe melhorias depois que você aplica esse processo. Fala o que é também, Gui. One-on-one. O one-on-one são reuniões individuais, né? Então, geralmente, né, nível acima, e a gente não fala de nível, mas quem geralmente lidera com a pessoa, com o liderado, na verdade, né? E eu acho que isso é uma... Não sei, quer falar alguma coisa? Eu não sei se... Isso é uma coisa que eu trouxe da Dell, mas obviamente que depois a gente vê em várias outras empresas que a gente trabalha, até estudos que a gente faz. Mas... E eu acho que vale um parênteses aí em relação à questão de feedback one-on-one, que por um tempo eu até acabei, vamos dizer, deixando isso um pouco de lado para priorizar outras coisas. Mas quando a gente para avaliar o quanto isso é importante, talvez essa seja a prioridade número 0 de qualquer líder. Então, tu ter, obviamente, contatos diretos com os teus liderados para entender o todo da empresa. Porque muita coisa não chega em ti, muita coisa eles acabam barra no meio do caminho, ou eles não se sentem à vontade de falar na frente dos outros. E eu acho que tem um grande... Talvez, não digo complicador, mas eu entendo como... algo como tendo a dificuldade que é a questão da distância.
Então, uma coisa é tu ter a pessoa contigo ali no dia a dia, que tu vê ela caminhando, tu sabe que ela tá com problema. Outra coisa é tu não ter contato com ela se tu não tem uma reunião no dia e tu não sabe se ela tá bem ou não tá bem. Então, as one-on-ones, elas são muito para esse sentimento, e obviamente que ela tem uma estrutura a ser seguida. Então, dentro dela tu não fala só de coisas profissionais, tu fala de coisas pessoais também. E ela vale muito para o alinhamento constante de empresa e colaborador. Eu acho que é importante até para tu alinhar a expectativa, o que tu tá vendo dele, né? Acho que são pontos principais. Na verdade, assim, talvez olhando um processo, como ele tá se sentindo, o que tu enxerga dele, o que vocês juntos vão fazer para chegar onde ele quer chegar e onde a empresa espera dele, e fazer alguma coisa em relação a isso de alinhamento, né? Então, o one-on-one nada mais é do que um acompanhamento direto, mais constante, onde tu consegue entender um pouco melhor como cada um está no momento. Aí, se quiserem contribuir, Matheus, vocês também, não sei, todo mundo, o Jeff também fez a rodada agora também, né? Então, a ideia é fazer isso de forma mensal. Então, eu já estou fazendo a segunda rodada agora sequente, né? Já com um plano desenvolvido e, inclusive, eu mandei livro para todos eles. Eu sei que alguns não gostam de ler, mas faz parte do desenvolvimento a leitura. Então, eu mandei livro para todos eles. Dá para colocar como PDI também, né? Exato. Então, todos eles têm esse compromisso, um plano de ação de ler o livro. E a gente agora, na nossa próxima ano, o que tu leu do livro, o que tu aprendeu, o que faz sentido, o que não faz sentido. Para pedir um resumo, né? Uma resenha do livro, por exemplo, para controlar também. Mas, assim, one-on-ones eu acho que são primordiais, sabe? Obviamente que na escala, tu não vai conseguir falar com todos os colaboradores, provavelmente. Por isso os níveis hierárquicos, né? Pra gente precisa focar em pessoas ali que estão abaixo diretamente de você, e essa pessoa dá sequência em outras pessoas que são líderes dela, né? E todo mundo da estrutura ter essa oportunidade de bater um papo mais pessoal e... eu acho que o momento em que todos estamos é importante para a consolidação de cultura. Acho que esse é um tema importantíssimo. E a gente está num momento de escala, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter contato com todo mundo. Então, eu acho que agora é o momento de consolidar cultura, consolidar o que a gente espera, né? E para quando, no momento da escala, contratação em maior volume, aumento de nível hierárquico, e quando eu não conseguir falar com todo mundo, que essa cultura seja repassada para os próximos. E a grande pergunta, né? Como criar uma cultura em um ambiente remoto? Vai lá, Augusto, fala um pouquinho disso aí pra gente. Tá rindo porque é fácil, né, o processo. Polêmico. É fácil. Polêmico. Cara, então, eu li um livro esse ano que chama O Poder do Remoto. E, na real, o mercado de trabalho ele mudou muito, né? O pós-pandemia, na verdade, eu penso que a pandemia acelerou um processo que ia ser natural. Eu acredito que uma hora ou outra as empresas iam transitar de fato para o movimento remoto, porque a gente, quando trabalha sem a possibilidade de ter uma contratação remota, a gente se limita muito geograficamente à qualidade profissional. E imagina, né? Todo mundo sabe da minha defesa com o meu estado e com a minha região, com o Nordeste. Então, inclusive, que eu sempre falo, não vou sair de lá, vou representar o Nordeste, vou representar o Maranhão e tudo. Mas existe uma limitação muito grande, quer queira, quer não, por uma questão social. Então, dentro do meu estado, a gente tem o pior IDH do país hoje. E a gente não tem desenvolvimento de tecnologia como tem Minas, como tem Rio, Paraná, Santa Catarina, nem se fala. Então, assim, para mim, nunca foi possível contratar alguém do meu estado pensando em alguma coisa de tecnologia. Eu sempre tive que contratar de fora. Então, hoje a gente tem gente do Pernambuco, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas, mas não tem de lá. E essa construção toda, ela foi acontecendo de uma forma natural, né? Na verdade, eu fui forjado assim, fui obrigado a fazer isso. E eu sempre percebi que essa construção de cultura, ela ia ser muito mais difícil porque você não tá do lado de alguém. Então, tipo, a gente tá aqui trabalhando, eu pego no braço, cara, vamos ali no escritório, trocar uma ideia, bater um papo. E aí esses sentimentos que a gente tem, esses feelings, que são muito mais tateáveis, digamos assim, quando você tá perto, a gente acaba não tendo. Só que aí a gente precisa associar a tecnologia a isso, né? Então, assim como a gente tem uma operação remota aí que a gente faz rodar os processos operacionais da empresa através de ferramenta tecnológica, a gente precisa fazer com que essas ferramentas auxiliem a gente na gestão de pessoas, na formação de cultura também. Então, uma coisa que revolucionou muito esse tato que a gente tem é que a gente tem muitos encontros ao longo da semana com o time, tanto em níveis hierárquicos separados quanto todo mundo junto. Uma ação que a gente implementou desde sempre na empresa e que isso fez a gente ter a consciência de como cada um está se comportando, pelo menos minimamente, é que toda segunda-feira a gente senta todo mundo e os 30 primeiros minutos de reunião
É só para todo mundo comentar como é que foi o fim de semana, como que tá a vida, se está passando por algum problema. E a Feeds, que é a plataforma que a gente contratou agora, inclusive indicação do Gabi, todo dia o colaborador ele recebe uma notificação para ele colocar um termômetro de humor. Então a gente sabe como que esse colaborador tá. A gente, de fato, na UOF a gente sempre teve isso, eu sempre tive isso, de tratar o colaborador como ser humano, não só como um trabalhador, alguém que está ali para fazer a função dele, mas é um ser humano que está ali trabalhando, que ele tem problemas fora da empresa e que, vez ou outra, esse problema ele vai acabar ultrapassando as linhas ali, as fronteiras do profissional e vai invadir, de fato, a empresa. Ele vai precisar do tempo dele. Então, acredito que a gente tem trabalhado cultura na UOF associando ferramenta, associando liderança junto com humanidade, digamos assim, né, com empatia, e a gente consegue estar próximo. E aí a gente não consegue fazer uma operação híbrida hoje, por conta da distância dos estados, né? O Brasil é grande demais para a gente estar ligando todo mundo o tempo todo, mas a gente tem encontros. Então a gente se reúne em eventos presenciais, a gente se reuniu no fórum agora do E-Commerce Brasil. Sempre que eu visito o estado de um dos meus colaboradores, eu estou perto deles, eu vou visitá-los, eu vou encontrá-los. E isso facilita. Mas formação de cultura é uma coisa que ela acontece todo dia. Não dá para a gente dizer hoje que a cultura da UOF está extremamente desenvolvida e que está todo mundo extremamente engajado nisso, porque é uma empresa só de 3 anos. Se tu for, por exemplo, numa empresa como uma Vale da vida, que tem décadas e décadas e décadas, tu vai perceber que um setor X tem uma cultura, o setor Y tem uma outra cultura, e às vezes você tem um sentimento de você estar trabalhando em empresas diferentes. E esse sentimento hoje a gente não tem na UOF. Apesar da cultura não estar extremamente engajada com o time todo, né, do time todo não está perfeitamente engajado ainda, mas a gente sente que o time todo está seguindo o mesmo processo cultural. E cultura, inclusive, é tudo aquilo que você trata como valores essenciais da sua vida e que você quer trazer para dentro do seu negócio. Então a gente, como líder, tem completa responsabilidade sobre o desenvolvimento da cultura do negócio da gente, sobre aquilo que a gente trata como fundamental para existir. Você entrou na parte muito importante, né? O que é cultura, afinal de contas, para você, Jefinho? Cultura para mim é como que as coisas funcionam quando você não está, como que as coisas funcionam quando um colaborador não recebe uma orientação, é a maneira como ele é condicionado a tomar algumas atitudes em si. Eu entendo muito ali como formação de cultura, pegando muito o gancho do que o Augusto falou, nós colocarmos os nossos princípios, nossos valores num CNPJ que é constituído por diversos outros CPFs. E a partir do momento que você tem uma cultura muito forte, a própria adequação das pessoas e tudo mais já vai fazendo essa cultura também ficar um pouco mais fortalecida. E aí, de novo, né, aquela frase do que o básico, digamos ali, funciona. Muitas das vezes, assim, formação de cultura é você estabelecer cumprimento de tarefas no prazo, é você estabelecer todas as reuniões com câmera ligada, é você conseguir estabelecer que não haverá atrasos em reuniões, que as reuniões haverão atas. Então, toda essa parte de gestão de tempo, gestão de pessoas, isso vai também forjando ali, né, a cultura do negócio como um todo. A gente tem aqueles macros, né, empatia com o cliente, responsabilidade, autodesenvolvimento, né, tudo isso, digamos ali, como pontos macros, mas o próprio dia a dia, ele não é só de pontos macros. Então, a gente vai fortalecendo a cultura da nossa empresa a partir do momento que a gente chega para trabalhar de uma maneira bem vestida, que a gente lida com o cliente de maneira educada, que nós tratamos as pessoas também com responsabilidades. Então, essas microações que nós fazemos no dia a dia é formação de cultura, né? Às vezes a gente fica também assim com temas muito complexos, igual nós falamos de processos, né, de cultura, mas as coisas acontecem, digamos ali, de forma simples. Quando você vai, por exemplo, visitar um banco, né, você vai, né, querendo ou não, mais arrumado. Você vai num casamento, você vai mais arrumado. Você vai na praia, você vai de um determinado tipo de traje. Querendo ou não, isso também são culturas de ambientes diferentes. Isso vai ditando muito o ritmo. Cultura é aquilo que norteia comportamento, né? Tipo, eu saio do Maranhão e venho para Santa Catarina, eu percebo que é uma cultura completamente diferente da minha. A forma que as pessoas se relacionam, a forma que as pessoas se cumprimentam, a forma que as pessoas falam. A mesma coisa isso funciona na empresa. E, cara, ao meu ver, a cultura, como vocês falaram, está muito alinhada a princípio e valores. E ela já começa pela definição disso. E a partir disso, tu começa a formar a empresa, né? Porque a própria contratação passa por isso. A pessoa que tu está contratando, ela tem que ter os princípios e valores muito parecidos com o que tu tem. Porque se, obviamente, que tem a diversidade, nada, né? Pelo contrário, a gente tem que incentivar isso para manter um ambiente mais criativo, mais, né, desenvolvido. Mas, obviamente, que alguns valores e alguns princípios
a gente tem que se manter, porque no meio do caminho isso pode se perder. E aproveitando esse gancho que você falou, eu vejo que quando você tem uma cultura forte e você contrata errada, o próprio grupo expulsa essa pessoa. Não se adapta. A cultura espere, né? É um grande termo usado aí, que a cultura espere aqueles que não estão sendo identificados por elas, vamos dizer assim, né? Eu acho importante, uma pauta bem interessante, que é a cultura, diz que cultura é igual brand, né? É um termo e um conceito muito abstrato, muito intangível, mas que impacta muito na tangibilidade das coisas. Tem como metrificar a cultura, né? O quanto de cultura você tem. Ontem a gente participou do evento da Meio Biz e foi falado sobre cultura e eles explicaram sobre isso, né? O quanto a cultura impacta nos resultados da empresa. Atrelar a cultura com o negócio é importantíssimo, né? Para não ficar só algo de lado. Por isso que rituais de lançamento de cultura é muito importante. A cada 3 meses é indicado para você sempre, ou até um pouco menos, né? Apresentar de novo, reforçar os valores, se possível imprimir para tangibilizar o que é dificilmente, né, um pouco intangível, um pouco abstrato, para deixar documentado e lançar, seja em um café, se for físico, né, seja em um lanche, ou seja em uma reunião de sexta-feira que você une todo mundo no remoto. É importante parar um pouquinho e falar um pouco mais, né, para poder ir enraizando isso. Mas como o Jefferson falou, como o Augusto falou e o Gui também, a todo momento a gente está formando a cultura, né? É algo que está em constante mudança. E eu, diferente do Gui, do Augusto, do Jefferson, eu não criei a empresa onde eu estou, né? Eu entrei como estagiário e me tornei sócio recente. E quando eu entrei, tinha uma cultura, e eu converso muito isso com o Augusto, né? Tem coisas que ainda a gente não está indo tão bem, mas faz parte. A gente está passando por uma transformação cultural. E transformações culturais aí levam anos para serem, né, de sair do ponto A e ir para o ponto B. Então é um processo de transformação de mentalidade, né? Cultura é mentalidade que se reflete em comportamento, que se reflete em resultado, em negócios. Então é muito mutável. Bom, gostaria de até trazer uma outra pauta aqui. Nós falamos muito sobre gestão, pessoas, liderança em si. E as nossas empresas, elas são basicamente montadas para gerar resultado, né? Então, a gente que lida com performance, a gente tem que estar habituado a bater metas, né? A gente está agora no mês de outubro, daqui a pouco o mês de outubro finaliza e, né, a gente tem que bater as metas de novembro, de dezembro, né? A gente fica um pouco num ciclo de performance em si. Queria entender como que a Wolf ela se organiza para, com os métodos dela, gerar cada vez mais performance para os seus clientes. Mas a pergunta, isso tu fala só do externo, não só do interno da Wolf, né? Só do externo, para falar um pouquinho mais assim de construção de resultado. E aí eu vou ser até mais específico na minha pergunta em si. Como que vocês se organizam para que vocês montem as otimizações? Vocês já têm processos montados sobre isso? Existe uma cadência que elas são realizadas? Vocês possuem planilhas, dashboards, né? Como que vocês se organizam como empresa para que vocês consigam entregar performance na excelência? Fechou. Me ajudou a tua especificidade da pergunta agora. Mas assim, eu dentro fiz quase igual do Gui, né? Roberta, fiz quase igual as perguntas do Gui. Vagas. Mas eu acho que rolou aqui uma pequena intriga, né, ao vivo aqui nesse podcast. Eu gosto da especificidade. Pareceu com as perguntas do Gabi. Também, né? Que isso, do nada manda pergunta, nada a ver com nada do Monday. É que ele acha que eu tô na cabeça dele quando ele me pergunta os negócios. Mas dentro desse contexto, a gente acho que deve ter mais ou menos uns 8 meses que a gente conseguiu implementar de fato a nossa rotina perfeita. Hoje eu posso dizer que dentro do que a gente tem de time é o perfeito. As contas elas sempre caem em janelas de otimização. Podem ser segundas e quintas ou terças e sextas. Então as contas elas vão ser todas otimizadas. Então a gente não tem, por exemplo, eu sei que isso existe na Rocket. Eu acho que existe na RG também o dia que você vai fazer uma otimização full, uma otimização completa, mais profunda. A gente não, a gente faz sempre as otimizações completas nas segundas e quintas, terças e sextas, também não existe certo e errado, é o padrão que a gente adotou. As frequências são sempre essas, né? Vai dar um intervalo de mais ou menos 3 dias, as contas normalmente não são otimizadas nos fins de semana, exceto em situações pontuais. Tá rolando Black Friday, tá rolando uma oferta muito agressiva Dia das Mães, a gente vai lá e otimiza. E a gente tem planilhas de acompanhamento e de controle de tudo. Primeiro a gente tem um painel de Looker Studio, que é o antigo Data Studio. Lá a gente consegue pegar todas as métricas necessárias para a gente fazer o acompanhamento devido. Funciona como um compilado, né?
Ele extrai métricas de GA4, métricas de Google Ads, métricas de Facebook e métricas da plataforma, a depender se tem compatibilidade da gente jogar aquilo no Looker através da plataforma. Então a gente consegue acompanhar a taxa de conversão, ticket médio, canais de mídia, CPS. E esse acompanhamento ele traz para a gente números diários. Então se a gente percebe que a gente teve algum dia de faturamento atípico para mais ou para menos, a gente vai lá nesse dia, dentro da planilha de acompanhamento diário e sabe o que foi que aconteceu. Uma outra rotina que a gente tem também é que a gente tem uma planilha que chama CME, que é Centro de Métricas Essenciais, né? Central de Métricas Essenciais. Então, lá dentro dessas métricas essenciais, a gente tem todas as variações de receita, taxa de conversão, ticket médio, custo por sessão. A gente tem meta de ROAS, meta de receita e as metas dessas métricas essenciais como um todo. E a gente preenche isso todas as quartas-feiras. Então, como nas quartas-feiras a gente não tem otimização, o time operacional, senta e faz o preenchimento de todas essas métricas para a gente entender semanalmente como está funcionando. A gente tem reuniões às quartas que duram normalmente de 9 da manhã até as 13. Então imagina 4 horas de reunião para a gente fazer o acompanhamento de performance de todas as contas e ter um entendimento do que pode ser escalado, do que pode ser melhorado porque a gente não atingiu uma meta, por exemplo, de como que a gente vai corrigir. Então esse cumprimento de rotina fez com que a gente tenha uma visão de todos os níveis gerenciais da empresa. Então eu, como estratégico da empresa, consigo saber o que está acontecendo no operacional porque o tático me transmite todas as quartas-feiras. Então isso na verdade faz até com que os gerentes táticos, né, os gerentes de performance, eles tenham o devido acompanhamento sobre tudo. Porque o que a gente fez? As quartas-feiras o gestor de tráfego não participa da reunião. Quem participa é só o gerente de performance do squad, do time dele. Isso obriga ele a estar em constante contato com o gestor de tráfego para ele trazer pro estratégico tudo o que está acontecendo. Então, o CS também participa. E aí a nossa CS tem uma atuação muito mais tática, de entender que tarefa pode estar atrasada, o que o cliente não entregou para a gente, o que está faltando a gente entregar para o cliente. Então, o processo existe tanto para o nosso acompanhamento da WOF, dos resultados da WOF, quanto para o acompanhamento do cliente. Então, é um compilado de planilhas, mas se eu pudesse resumir em plataformas, a gente tem Monday, que ajuda muito a gente. A gente tem o Excel, que é onde a gente usa os acompanhamentos de plano de ação, das tarefas que a gente tem, que o cliente tem. E a gente tem o Looker, que é onde todos os dashs eles são vinculados e os indicadores estão ali performando para a gente acompanhar tudo. A gente falou muito da gente. E já vou pegar o gancho, né, do que o Matheus trouxe, perguntando pro Jeff. Como que tu comunica isso, que eu sei que é muito parecido também, né, porque a gente tem estruturas parecidas. Como que tu comunica isso para os empresários, para os nossos clientes? Ou para os clientes da EO, por exemplo. Você diz com relação ali à forma de elucidar os resultados? Temos todas as métricas. A partir de agora a gente precisa montar um planejamento, a gente precisa montar um plano de mídia, a gente precisa escalar ou precisa frear. Como que funciona isso? Nível de consciência de empresário. Acho que é bem importante pro empresário que, né, for ver isso aqui se situar também. Legal. Vou começar falando de uma frase que eu sei que vocês adoram, né? E que, se possível, eu até tatuaria aqui no meu braço. Eu posso já arriscar? Vamos fazer um bolão aqui ao vivo? Vamos lá. Eu vou falar que é como esse é movimento. Quase. Eu já tenho outra sugestão. Árvore de KPI. E-commerce é matemática. Acertou em cheio. Bola pra ele, tá? Vai pagar o churrasco. Vai pagar acertou, a carne, que nós vamos sair daqui, vamos na churrascaria. Ninguém falou novo. qual que era mesmo? o prêmio do bolão. É verdade isso? É verdade. Vamos pra churrascaria hoje. Vamos. Almoçar E de aqui? noite, Tubarão, hein? Tubarão. Mas é no caixa da RG, né? Eu vim De com a novo? convite da RG. E é um caixa muito De robusto, novo, né? Vamos dizer assim. jogou na cara, De tá? novo? Terreno. Toda hora. Tem terreno aqui também. Vai. Mas e-commerce é matemática, é uma frase, digamos ali, que eu gosto muito de trabalhar, porque por mais que a gente trabalhe assim com negócios, né, e tem tudo a ver, digamos ali, com economia, né, e tudo mais, acaba que os indicadores, eles conseguem, digamos ali, balizar muito das nossas ações em si. E aí, falando um pouquinho, eu vou dividir minha fala entre o lojista que está começando e o lojista também que já está num processo de escala em si. O lojista que está começando, não é simplesmente ele montar uma loja virtual